Olá, seja bem-vindo ao Ninja de Tanga, sinta a força da Tanga Ninja. Hoje nós vamos explicar uma teoria fascinante que surgiu de uma análise bíblica e um pensamento comum aí feito por mim, beleza? Será que Deus tinha um plano inicial para que a população vivesse para sempre e povoasse o universo infinito? Vamos saber agora. Bem, então vamos lá para esse assunto tão intrigante. Lá em Gênesis 1:28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra e sujeitem-na. Ou seja, Deus ordenou ao ser humano a encher a terra, não é mesmo? Como diz a frase, multipliquem-se e encham a terra, sugerindo assim um plano de expansão. Aí vem essa, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, vocês têm que se multiplicar aí na população. Antigamente, basicamente, o pessoal vivia para sempre, já que depois do pecado, o que é que se diz? O ser humano morreu, mas essa explicação vai ficar mais para frente e vamos nessa. Antes e depois do pecado. Lá em Gênesis 2:17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. É assim que diz. Se fizermos aí uma comparação entre antes do pecado e depois do pecado, percebemos o quê? Antes do pecado, o ser humano vivia muito bem, graças a Deus, né? Literalmente, graças a Deus. Antes do pecado e depois do pecado, vamos fazer uma comparação simples. Antes do pecado, não tinham comido ainda a fruta, né, que causa a morte. Então, por consequência, depois de comer a fruta, o ser humano passou a ter sua vida reduzida durante os anos, dando a entender que quando o ser humano não pecava, ele viveria para sempre. Essa é a lógica por trás disso, ao meu ver. Claro, tem outras pessoas que vão dizer outras opiniões, mas, ao meu ver, a lógica é essa. Se você considerar a palavra morte, pode ser também uma morte espiritual, não somente dita morte física. Mas se fizermos a comparação de antigamente para hoje, antigamente as pessoas viviam muito mais. Estou falando no tempo de Noé, antes de Noé, que Matusalém, por exemplo, viveu mais de 900 anos. Então, considerando essa situação, podemos ver que a morte não poderia somente se tratar de uma morte espiritual, mas também física. Morou? Por exemplo, vemos aí a idade de Matusalém e o tanto de tempo que ele viveu. Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículo 27, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Foi o mais velho da Bíblia, pelo menos citado. E as pessoas antes do dilúvio viviam muito tempo, considerando a base como Matusalém, ou seja, muito mais tempo do que temos hoje. Hoje em dia a média de vida da população mundial é em torno de 80 anos. Agora vem uma questão importante. Será que a população feita antes do pecado era para durar para sempre ou então para durar séculos, já que o mais velho da Bíblia viveu 969 anos, que foi Matusalém. Agora vamos para a parte do universo infinito. Para que possamos ligar as duas coisas, precisamos entender o seguinte: o universo é infinito. Até onde entendemos, os cientistas não conseguiram ver um final do universo. Até mesmo as galáxias que estão mais distantes não conseguem mandar sua luz até nós devido a estar se expandindo na velocidade da luz. Então está presa a isso. Ou seja, coisas que nunca mais poderemos ver. O universo tem um raio observável de aproximadamente 14 bilhões de anos-luz. E isso já é muito espaço para simplesmente um planeta no meio do nada como um grão de areia. Pense nisso. Levando esse princípio básico em consideração, Deus criou o universo, que é infinito, e depois criou o ser humano. Ou seja, pela lógica, entende-se que o ser humano vivendo séculos de idade, ou então vivendo para sempre, entendemos que na Terra não iria caber tanta gente assim. Pouco tempo depois, simplesmente a Terra estaria lotada de pessoas. Agora você imagina pessoas altamente inteligentes como Albert Einstein, Nikola Tesla e outras pessoas que contribuíram grandemente para a ciência. Imagina essas pessoas vivendo para sempre. O nível que elas poderiam chegar, ou o nível que até outras pessoas que não foram datadas na história, ou não foram reconhecidas, poderiam chegar no nível de inteligência. E ainda mais com a ajuda do próprio Deus. Estou querendo dizer com isso, se o pecado não tivesse dominado o planeta. Então a pergunta é: o objetivo de Deus era fazer a população viver para sempre, no plano inicial, e assim povoar o universo inteiro que é infinito? Faz sentido para você? Agora eu peço que você vá nos comentários e faça a seguinte reflexão: será mesmo que Deus criou a população no início de tudo como Adão e Eva para povoar o planeta e assim, com a ajuda de Deus,
e também a inteligência que ele dá para aumentar a tecnologia mais rápido do que imaginamos, será que o objetivo era realmente povoar o universo por inteiro? E que muitas pessoas acham que existe vida fora da Terra, mas se você parar para pensar, nós seríamos a própria vida que estaria fora da Terra? Se você colocar essa perspectiva em mente, verá que até hoje os cientistas não acharam nenhum sinal vindo de outro planeta. Porque o ser humano quebrou com Deus a aliança que foi feita no início de tudo, impedindo assim que nós mesmos já estivéssemos povoando outros planetas. Claro, tem planos da SpaceX, da NASA e de outras explorações espaciais de colocar o homem em Marte já, e também fazer base na Lua. Isso para um futuro não tão distante assim. Mas considere que, se as pessoas não tivessem morrendo e não tivesse acontecido a quebra da palavra do homem para com Deus, que foi o pecado, então já estaríamos em outro planeta do sistema solar ou então em outra galáxia. Considere o seguinte, pense um pouco comigo. A tecnologia de 20 anos para cá já aumentou muito, coisas que talvez eu e você nem imaginavam que ia acontecer, e hoje em dia já tem. Imagina se pessoas altamente inteligentes que contribuíram para a ciência fossem evoluindo com a ciência, só que sem falecer. Com certeza o mundo seria outro, ou o universo seria outro. Então, independente da sua opinião, coloca aqui nos comentários que eu quero ver o que você pensa também. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva para mais conteúdos aqui no canal e também acione o sininho para que possa receber todos os vídeos que eu postar aqui. Vem fazer parte da nossa família Ninjas de Tanga. Um abraço e te vejo na próxima.